dia, bom dia. Vamos começar aqui novamente. Nós estamos na página 171 do livro aí, Uma Breve História da Humanidade. A seta da história. Depois da Revolução Agrícola, as sociedades humanas, elas ficaram... Ficaram ainda maiores e mais complexas, enquanto os construtos imaginados que sustentavam a ordem social também se tornaram mais elaborados. Mitos e ficções habitaram as pessoas, praticamente desde o momento do nascimento, a pensar de determinadas maneiras, a se comportar de acordo com certos padrões, a desejar certas coisas e a seguir certas regras. Dessa forma, criaram instintos artificiais que permitiram que milhões de estranhos cooperassem de maneira efetiva. E essa rede de instintos artificiais é chamada de cultura. Rede de artifícios artificiais é chamada de cultura. Rede de artifícios artificiais é chamada de cultura. Durante a primeira metade do século XX, os acadêmicos ensinaram que todas as culturas eram completas e harmoniosas, detentoras de uma essência imutável que as definia por toda a eternidade. Cada grupo humano tinha sua própria visão de mundo e sistema de organização social, jurídica e política que fluíam de maneira tão uniforme quanto os planetas girando em torno do Sol. De acordo com essa visão, as culturas relegadas a esses próprios recursos não mudavam, simplesmente continuavam seguindo no mesmo ritmo e na mesma direção. Apenas uma força externa poderia mudá-las. Assim, antropólogos e os historiadores e políticos falavam de cultura samoana ou de cultura tasmaniana, como se as mesmas crenças, as mesmas normas e valores tivessem caracterizado samoanos e tasmanianos desde o início dos tempos. Os samoanos, eles moravam na ilha Samoa. Samoanos possuem 8 letras, possuem vogais, consoantes. Samoa é um país da Oceania. Hoje, a maioria dos estudiosos de cultura concluiu que, na verdade, acontece o oposto. Cada cultura tem crenças, normas e valores característicos, mas estes estão em transformação constante. A cultura pode se transformar em resposta a mudanças em seu ambiente ou por meio da interação com culturas vizinhas, mas também passa por transições decorrentes de sua própria dinâmica interna. Nem mesmo uma cultura completamente isolada, existindo em um ambiente ecologicamente estável, pode evitar mudanças, diferentemente das leis da física, que estão livres de inconsistências. Toda a ordem criada pelo homem é cheia de contradições internas. As culturas estão o tempo todo tentando conciliar essas contradições e esse processo que alimenta a mudança. Por exemplo, na Europa medieval, a nobreza acreditava ao mesmo tempo no cristianismo e no código de cavalaria. Um nobre típico ia à igreja pela manhã e ouvia o sacerdote dissertar sobre a vida dos santos, vaidade das vaidades. Dizia o pregador, tudo é vaidade. Riquezas, luxúria e honra são tentações perigosas. É preciso superá-las e seguir os passos de Cristo. Ser dócil como Cristo, evitar violência e extravagâncias e ser atacado simplesmente oferecer a outra face. Voltando para casa num humor tranquilo e reflexivo, o nobre vestia suas melhores sedas e ia a um banquete no castelo do seu soberano. Lá, o vinho fluía como água. O menestrel entoava canções sobre Lancelot e Guinevere, e os convidados compartilhavam piadas sujas e narrativas sangrentas de guerra. É preferível morrer, declaram os barões, a levar uma vida de humilhação. Se alguém questionar sua honra, só o sangue poderá anular o insulto. É o que pode ser melhor. E o que pode ser melhor do que ver nossos inimigos fugindo e ter suas belas filhas estremecendo os nossos pés? A contradição nunca foi totalmente resolvida, mas à medida que a nobreza, o clero e a plebe europeia tratavam de superá-la, sua cultura mudava.
Uma tentativa de solucioná-la resultou nas cruzadas. Durante a cruzada, os cavaleiros podiam demonstrar de um só golpe suas proezas militares e sua devoção religiosa. A mesma contradição gerou ordens militares como os templários e a Ordem Hospitaleira de São João de Deus, que tentavam combinar ainda mais as ideias de cristianismo e das cavalarias. Ela também foi responsável por grande parte da arte e da literatura medievais, como as histórias do rei Arthur e o Santo Grau. O que era Camelot, senão uma tentativa de provar que um bom cavaleiro podia e devia ser um bom cristão, e que entre os bons cristãos estavam os melhores cavaleiros? Outro exemplo é a ordem política moderna. Desde a Revolução Francesa, pessoas do mundo inteiro, pouco a pouco, passavam a ver a igualdade e a liberdade individual como valores fundamentais. Mas os dois valores são contraditórios. A igualdade só pode ser assegurada se forem diminuídas as liberdades daqueles que estão em melhores condições. Garantir que cada indivíduo seja livre para fazer o que desejar inevitavelmente compromete a igualdade. Toda a história política do mundo, desde 1789, pode ser vista como uma série de tentativas de superar essa contradição. Qualquer um que tenha lido um romance de Charles Dickens sabe que os regimes liberais da Europa do século XIX davam prioridade à liberdade individual, mesmo que isso significasse jogar famílias insolventes na prisão e dar aos órfãos pouca escolha além de se juntar a grupos de batedouros de carteiras. Qualquer um que tenha lido um romance de Alexander Solzhenitsyn sabe que o ideal igualitário do comunismo produziu tiranias cruéis que tentaram controlar todos os aspectos da vida cotidiana. A política contemporânea, os Estados Unidos, também gira em torno dessa contradição. Os democratas querem uma sociedade mais igualitária, mesmo que isso signifique aumentar os impostos para financiar programas para ajudar os pobres, os idosos e os enfermos. Mas isso infringe a liberdade dos indivíduos de gastar seu dinheiro como desejarem, porque o governo deve me obrigar a pagar por um seguro-saúde se eu prefiro usar o dinheiro para mandar meus filhos para a faculdade? Os republicanos, por outro lado, querem ampliar a liberdade individual, mesmo que isso signifique que o abismo entre a renda dos ricos e a renda dos pobres aumentará ainda mais e que um grande número de cidadãos norte-americanos não terá condições de pagar pelo seguro-saúde. Assim como a cultura europeia medieval não conseguiu conciliar o código de cavalaria ao cristianismo. O mundo moderno não consegue conciliar liberdade e igualdade. Mas isso não é um defeito. Tais contradições são inerentes a toda a cultura humana. Na verdade, são aquilo que move a cultura, responsáveis pela criatividade e dinamismo da nossa espécie. Da mesma forma que duas notas musicais discordantes, tocadas ao mesmo tempo, colocam em movimento uma composição musical, a dissonância em nossos pensamentos, ideias e valores nos compete a pensar, reavaliar e criticar. A consistência é o parque de diversões das mentes entorpecidas. Se tensões, conflitos e dilemas irremediáveis são tempero de todas as culturas, um ser humano pertencente a qualquer cultura específica deve ter crenças contraditórias e ser dilacerado por valores incompatíveis. É uma dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é, com frequência, considerada uma falha da psique humana. Na verdade, trata-se de uma qualidade vital. Se as pessoas não fossem capazes de ter crenças e valores contraditórios, provavelmente seria impossível construir e manter qualquer cultura humana. Se um cristão, digamos, realmente quiser entender realmente os muçulmanos que frequentam aquela mesquita perto da sua casa, ele não deveria procurar por um conjunto imaculado de valores que todos os muçulmanos prezam. Em vez disso, ele deveria investigar os impasses da cultura muçulmana.
aqueles lugares em que as regras estão sendo combatidas e os padrões estão em disputa, exatamente ao ponto em que os muçulmanos oscilam entre dois fundamentos que é possível entendê-los melhor. O satélite de espionagem, página 174. As culturas humanas estão em constante fluxo. Estão em constante fluxo. Mas esse fluxo é completamente aleatório ou segue algum padrão geral? Em outras palavras, a história, ela tem uma direção? A resposta é sim. É sim. No decorrer dos milênios, culturas pequenas e culturas simples se aglutinaram gradualmente, formando civilizações maiores e mais complexas, de modo que existem no mundo cada vez mais megaculturas, sendo cada uma delas maior e mais complexas. Trata-se, é claro, de uma generalização grosseira, aplicada apenas em nível macro. Em nível micro, ao que parece, para cada grupo de culturas que se aglutina em uma megacultura, existe uma megacultura que se desmembra. O Império Mongol se expandiu e dominou uma enorme faixa da Ásia e até mesmo partes da Europa, e depois se fragmentou. O cristianismo converteu milhões de pessoas ao mesmo tempo que se ramificou em inúmeras seitas. A língua latina se espalhou pelo oeste e pelo centro da Europa, e então se dividiu em dialetos locais que acabaram se transformando em idiomas nacionais. Mas essas rupturas são inversões temporárias em uma tendência inexorável rumo à unidade. Estender a direção da história é, na verdade, uma questão de perspectiva. Ei, meu amor, bom dia! Privilegiada. Quando nos distanciamos e temos uma visão panorâmica da história, entender a direção da história é, na verdade, uma questão de perspectiva privilegiada. Quando nos distanciamos e temos uma visão panorâmica da história, examinando desenvolvimentos em termos de décadas ou séculos, é difícil dizer se a história avança rumo à unidade ou à diversidade. No entanto, para entender melhor os processos a longo prazo, esse tipo de visão panorâmica é míope demais. Faríamos melhor em adotar, isso sim, a visão de um satélite de espionagem que analisa milênios em vez de séculos. De um ponto de observação desses, fica nítido que a história está se movimentando incessantemente rumo à unidade. A ramificação do cristianismo e a queda do Império Mongol são apenas quebra-molas na autoestrada da história. A melhor forma de avaliar a direção geral da história é contar o número de mundos humanos distintos que coexistiram em um dado momento no planeta Terra. Hoje estamos acostumados a pensar no planeta inteiro como uma unidade. Mas durante a maior parte da história, a Terra era uma galáxia inteira de mundos humanos isolados. Considere a Tasmânia uma ilha de tamanho médio no sul da Austrália. Ela foi isolada do continente por volta de 10 mil anos antes de Cristo, quando o fim da Era do Gelo fez o nível do mar se elevar. Alguns milhares de caçadores-coletores ficaram na ilha sem contato algum com outros humanos até a chegada dos europeus. No século XIX, durante 12 mil anos, ninguém soube que os tasmanianos existiam, e eles não sabiam da existência de outras pessoas no mundo. Estiveram suas guerras, lutas políticas, oscilações sociais e transformações culturais. Ainda assim, para os imperadores da China ou os governantes da Mesopotâmia, a Tasmânia podia muito bem estar localizada em uma das luas de Júpiter. Os tasmanianos viviam em um mundo próprio. A América e a Europa também foram mundos separados durante a maior parte da história. Em 378, o imperador romano Valente foi derrotado e morto pelos godos na Batalha de Adrianópolis. No mesmo ano, o rei Teichtoque de Tikal foi derrotado e morto pelo exército de Teotihuacan. Tikal era uma cidade-estado mais importante e Teotihuacan
era a maior cidade da América, com quase 250 mil habitantes, da mesma ordem de magnitude de sua contemporânea Roma. Não houve absolutamente nenhuma ligação entre a queda de Roma e a ascensão de Teotihuacan. Roma podia muito bem se localizar em Marte e Teotihuacan em Vênus. Quantos mundos diferentes coexistiram na Terra? Por volta de 10.000 a.C., nosso planeta continha milhares deles. Em 2.000 a.C., o número diminuiu para centenas, no máximo alguns poucos milhares. Em 1450, o número caiu ainda mais drasticamente. Na época, pouco antes da era das grandes navegações, a Terra ainda apresentava um número significativo de mundos diminutivos, como a Tasmânia, mas cerca de 90% dos humanos viviam em um único megamundo, o mundo afroásica. Em sua parte, a Ásia, a Europa e a África, incluindo grandes extensões da África subsaariana, já estavam conectadas por laços culturais, políticos, econômicos significativos. Grande parte dos 10% restantes da população mundial era dividida em 4 mundos de tamanho e complexidade consideráveis. O mundo mesoamericano, que englobava quase toda a América Central e partes da América do Norte. Segundo, o mundo andino, que abrangia a maior parte do oeste da América do Sul. Terceiro, o mundo australiano, que abarcava o continente da Austrália. Quarto, o mundo oceânico, que compreendia a maioria das ilhas do sudoeste do Pacífico, do Havaí e da Nova Zelândia. Durante 300 anos seguintes, o gigante afroasiático engoliu todos os outros mundos. Consumiu o mundo mesoamericano em 1521, quando os espanhóis conquistaram o Império Azteca. Deu a primeira mordida no mundo oceânico no mesmo período. Durante a circunnavegação de Fernão de Magalhães pelo globo, e logo depois completou sua conquista. O mundo andino ruiu em 1532, quando conquistadores espanhóis acabaram com o Império Inca. O primeiro europeu desembarcou no continente australiano em 1606, e aquele mundo intocado chegou ao fim quando a colonização britânica realmente teve início, em 1788. 15 anos depois, os bretões fundaram a primeira colônia na Tasmânia, trazendo assim o último mundo humano autônomo para a esfera de influência afroasiática. O gigante afroasiático levou vários séculos para digerir tudo o que havia engolido, mas o processo era irreversível. Hoje, quase todos os humanos partilham do mesmo sistema geopolítico. O planeta inteiro está dividido em estados reconhecidos internacionalmente. Do mesmo sistema econômico, as forças do mercado capitalista moldam até mesmo os rincões mais remotos do globo. Do mesmo sistema jurídico, as leis internacionais e os direitos humanos são válidos em todos os lugares, pelo menos em teoria. E do mesmo sistema científico, especialistas no Irã, em Israel, na Austrália e na Argentina partilham dos mesmíssimos conceitos quanto à estrutura dos átomos ou tratamento da tuberculose. A cultura global única é homogênea, assim como um corpo orgânico único contém vários tipos diferentes de órgãos e células. Nossa cultura global única contém tipos diferentes de povos e estilos de vida, de corretores de ações de Nova York a pastores afegãos, mas todos estão intimamente relacionados, influenciam uns aos outros de inúmeras maneiras. Ainda discutem e lutam, mas discutem usando os mesmos conceitos e lutam usando as mesmas armas. Um verdadeiro choque de civilizações. É como o proverbial diálogo entre surdos. Ninguém consegue entender o que o outro está dizendo. Hoje em dia, quando o Irã e os Estados Unidos fazem ameaças um ao outro, ambos falam a língua dos Estados-nação, das economias capitalistas, dos direitos internacionais e da física nuclear. Ainda falamos muito sobre culturas autênticas, mas se com autênticas nos referimos a algo que se desenvolveu de maneira independente e que consiste de tradições locais ancestrais, livres de influências externas, então não restam culturas autênticas na face da Terra. Nos últimos séculos, todas as culturas foram modificadas, a ponto de ficarem quase irreconhecíveis por uma enxurrada de influências globais.
Um dos exemplos mais interessantes dessa globalização é a cozinha étnica. Em um restaurante italiano, esperamos encontrar espaguete com molho de tomate. Em restaurantes poloneses e irlandeses, muita batata. Em um restaurante argentino, podemos escolher entre dezenas de cortes de carne bovina. Em um restaurante indiano, nós podemos escolher pimentas fortes que são incorporadas a quase tudo. O destaque de qualquer cafeteria suíça é o chocolate quente cremoso, servido com uma montanha de chantilly. Mas nenhum desses alimentos é originário dessas nações. O tomate, a pimenta e cacau são de origem mexicana e chegaram à Europa e à Ásia apenas depois que os espanhóis conquistaram o México. Júlio César e Dante nunca enrolaram espaguete coberto de molho de tomate com seus garfos. Os garfos nem haviam sido inventados ainda. Guilherme Tell nunca experimentou chocolate e Buda nunca temperou a comida dele com pimenta. As batatas chegaram à Polônia e à Irlanda há pouco mais de 400 anos. O único bife que se podia obter na Argentina em 1492 era o bife de lhama. Os filmes de Hollywood perpetuaram uma imagem dos índios das planícies como cavaleiros valentes, atacando corajosamente as carroças dos pioneiros europeus para proteger os costumes de seus ancestrais. No entanto, esses cavaleiros nativos norte-americanos não foram defensores de uma cultura autêntica ancestral. Ao contrário, foram produto de uma grande revolução militar e política que varreu as planícies do oeste da América do Norte nos séculos 17 e 18, uma consequência da chegada dos cavalos europeus em 1492. Não havia cavalos nos Estados Unidos. A cultura Sioux e Apache do século XIX tem muitas características interessantes, mas foi muito mais uma cultura moderna, resultado de forças globais, do que uma cultura autêntica. A visão global, página 178. De uma perspectiva prática, o estágio mais importante do processo de unificação global ocorreu nos últimos séculos, quando os impérios cresceram e o comércio se intensificou. Ligações cada vez mais próximas se formaram entre os povos da Afroásia, América, Austrália e Oceania. Assim, pimentas mexicanas foram parar na comida indiana e o gado espanhol começou a pastar lá na Argentina. Mas, de uma perspectiva ideológica, um avanço ainda mais importante ocorreu durante o primeiro milênio antes de Cristo, quando a ideia de ordem universal criou raízes. Antes, durante milhares de anos, a história já estava se movendo lentamente rumo à unidade global, mas a ideia de uma ordem universal que governasse o mundo inteiro ainda era estranha para a maioria. O Homo sapiens evoluiu para achar que as pessoas se dividiam entre nós e eles. Nós era o grupo imediatamente à sua volta, independentemente de quem você fosse, e eles eram todos os outros. Na verdade, nenhum animal social jamais é guiado pelos interesses de toda a espécie a qual ele pertence. Nenhum chimpanzé se importa com os interesses da espécie chimpanzé. Nenhuma lesma levantará um tentáculo em nome da comunidade global de lesmas. Nenhum leão macho alfa tem intenção de se tornar o rei de todos os leões. E ninguém encontrará na entrada de uma colmeia o slogan: abelhas operárias do mundo, univos, vamos nos unir. Porém, desde a revolução cognitiva, o Homo sapiens se tornou cada vez mais excepcional a esse respeito. As pessoas começaram a cooperar regularmente com completos estranhos, que elas imaginavam como irmãos ou até amigos. Mas essa irmandade não era universal. Em algum lugar no vale vizinho, ou depois de uma cadeia de montanhas, ainda era possível identificar quem eram eles. Quando o primeiro faraó Menes unificou o Egito por volta de 3000 a.C., ficou claro para os egípcios que havia uma fronteira e que, depois dessa fronteira, os bárbaros estavam à espreita. Os bárbaros eram forasteiros, ameaçadores e interessantes apenas na medida em que tinham terras ou recursos naturais que os egípcios desejavam. Todas as ordens imaginadas que as pessoas criavam tendiam a ignorar uma parte considerável da humanidade.
O primeiro milênio antes de Cristo testemunhou o aparecimento de 3 ordens potencialmente universais, cujos devotos pela primeira vez podiam imaginar o mundo inteiro e a raça humana inteira como uma unidade governada por um único conjunto de leis. Todos eram nós, pelo menos potencialmente. Não haviam mais eles. A primeira ordem universal a surgir foi econômica, a ordem monetária. A segunda ordem universal foi política, a ordem imperial. A terceira ordem universal foi a religiosa, a ordem das religiões universais como o budismo, o cristianismo e o islamismo. Mercadores, conquistadores e profetas foram os primeiros a conseguir transcender a divisão evolutiva binária entre nós e eles, e a prever a potencial unidade da raça humana. Para os mercadores, o mundo inteiro era um único mercado e todos os humanos eram clientes em potencial. Eles tentaram estabelecer uma ordem econômica que se aplicasse a todos, em todos os lugares. Para os conquistadores, o mundo inteiro era um único império e todos os humanos eram súditos em potencial. E para os profetas, o mundo inteiro carregava uma verdade única e todos os humanos eram crentes em potencial. Eles também tentaram estabelecer uma ordem que se aplicasse a todos em todos os lugares. Durante os últimos milênios, as pessoas fizeram cada vez mais tentativas ambiciosas de concretizar essa visão global. Os 3 capítulos a seguir discutem como o dinheiro, como os impérios e as religiões universais se espalharam e como assentaram as bases do mundo unificado de hoje. Começamos com a história do maior conquistador de todos os tempos, um conquistador imbuído de extrema tolerância e capacidade de adaptação, que transformou assim as pessoas em discípulos fervorosos. Esse conquistador é o dinheiro. O dinheiro. Pessoas que não acreditam no mesmo Deus, nem obedecem ao mesmo rei, estão mais do que dispostas a utilizar o mesmo dinheiro. Osama Bin Laden, apesar de todo o ódio que ele tinha pela cultura, pela religião e pela política norte-americanas, ele adorava dólares. Como o dinheiro teve êxito aonde deuses e reis fracassaram? Página 181. O cheiro do dinheiro. Em 1519, Hernán Cortés e seus conquistadores invadiram o México. Até então, o mundo humano era isolado. Os astecas, como se autodenominavam as pessoas que viviam lá, logo notaram que os forasteiros demonstravam um interesse extraordinário por um certo metal amarelo. Na verdade, pareciam nunca parar de falar naquele metal amarelo. Os nativos estavam familiarizados com o ouro. Ele era bonito e fácil de trabalhar, e eles usavam ouro para fazer joias e estátuas. De vez em quando usavam o pó do ouro como meio de troca, mas quando um asteca queria comprar alguma coisa, normalmente pagava em grãos de cacau ou rolos de tecido. A obsessão espanhola pelo ouro, portanto, parecia inexplicável. O que havia de tão importante, gente, em um metal que não podia ser comido, que não podia ser bebido, o que não era nem tecido? O que era frágil demais para ser utilizado em ferramentas ou armas? Quando os nativos questionaram Cortés sobre o porquê de os espanhóis terem tanta paixão pelo ouro, o conquistador respondeu: porque eu e os meus companheiros sofremos de uma doença do coração que só pode ser curada com ouro. No mundo afroasiático, de onde vinham os espanhóis, a obsessão pelo ouro era de fato uma epidemia. Mesmo os inimigos mais ferrenhos cobiçavam o mesmo inútil metal amarelo. 3 séculos antes da conquista do México, os ancestrais de Cortés e seu exército travaram uma guerra religiosa sangrenta contra os reinos muçulmanos na Península Ibérica e na África do Norte. Os seguidores de Cristo e de Alá mataram uns aos outros aos milhares e devastaram campos, devastaram pomares e transformaram cidades prósperas em ruínas, em chamas, tudo em nome da imensa glória de Cristo ou de Alá. Conforme os cristãos foram ganhando a supremacia, eles marcaram suas vitórias não apenas destruindo mesquita e construindo igrejas, como também
cunhando novas moedas de ouro e prata com o sinal da cruz e agradecimentos a Deus por sua ajuda no combate aos infiéis. Mas junto com a nova moeda, os vencedores cunhavam outro tipo de moeda chamada milhares, que carregavam uma mensagem um tanto quanto diferente. Essas moedas quadradas, feitas pelos conquistadores cristãos, eram adornadas com inscrições em árabe que declaravam: não há outro Deus além de Alá, e Maomé é o mesmo mensageiro de Alá. Até mesmo os bispos católicos de Meguei e de Agde emitiram essas cópias fiéis de moedas muçulmanas populares, e cristãos tementes a Deus usaram essas moedas de bom grado. A tolerância floresceu também do outro lado da colina. Mercadores muçulmanos da África do Norte conduziram negócios utilizando moedas cristãs com o florim florentino, o tucano veneziano e o glicliato napolitano. Até mesmo os governantes muçulmanos que convocaram o Jihad contra os cristãos infiéis ficaram satisfeitos em receber impostos em moedas que invocavam Cristo e sua Virgem Maria. Quanto custa? Página 182. Os caçadores-coletores não tinham dinheiro. Cada bando caçava, coletava e produzia quase tudo o que necessitava, de carne a medicamentos, de sandálias a necromancia. Diferentes membros do bando podiam se especializar em diferentes tarefas, mas compartilhavam seus bens e serviços em uma economia de favores e de obrigações. Um pedaço de carne fornecido de graça levava consigo a suposição de reciprocidade, por exemplo, assistência medicinal gratuita. O bando era economicamente independente. Apenas alguns itens raros que não podiam ser encontrados localmente, como conchas, pigmentos, obsidianas e coisas do tipo, precisavam ser obtidos com estranhos. Isso podia ser feito por meio de encambo simples. Não trocamos belas conchas do mar por sílex de boa qualidade. Pouca coisa mudou depois do início da Revolução Agrícola. A maioria das pessoas continuou vivendo em comunidades pequenas e íntimas, de maneira similar a um bando de caçadores-coletores. Cada aldeia tinha uma unidade econômica autossuficiente, mantida por obrigações e favores mútuos, além de um pouco de escambo com forasteiros. Um aldeão podia ser particularmente apto para fazer sapatos, outro para fornecer cuidados médicos, de modo que seus vizinhos sabiam a quem recorrer quando ficavam descalços ou doentes. Mas os povoados eram pequenos e suas economias eram limitadas, por isso não podiam haver sapateiros e médicos em tempo integral. A seção de cidades e reinos e o aprimoramento da infraestrutura de transporte proporcionaram novas oportunidades de especialização. Cidades densamente povoadas oferiam-se empregos em tempo integral, não só para sapateiros e médicos profissionais, como também carpinteiros, sacerdotes, soldados e advogados. Vilarejos que conquistaram uma reputação por produzir bom vinho, azeite ou até cerâmica descobriram que valia a pena se especializarem quase que exclusivamente em um determinado produto e trocá-lo com outros povoados por todos os outros bens que necessitavam. Isso fazia muito sentido. Climas e solos são diferentes, então por que beber um vinho medíocre produzido em seu quintal, quando é possível comprar uma variedade mais refinada de um local cujo solo e o clima são muito mais adequados para a plantação de videiras? Se a argila de sua região resulta em recipientes mais resistentes e mais bonitos, é possível realizar uma troca. Além disso, com dedicação em tempo integral, comerciantes de vinho e oleiros, sem mencionar médicos e advogados, podem aperfeiçoar sua qualificação em benefício de todos. Mas a especialização criou um problema. Como gerenciar a troca de bens entre os especialistas? Uma economia baseada em favores e obrigações não funciona quando grandes números de estranhos tentam cooperar. Uma coisa é fornecer assistência gratuita para uma irmã ou para um vizinho. Outra, bem diferente, é cuidar de estranhos que podem nunca retribuir aquele favor. É possível recorrer ao escambo, mas ele só é eficiente quando se troca uma gama limitada de produtos.
não serve para formar a base de uma economia complexa. Para entender as limitações do escambo, imagine que você tem um pomar nas montanhas e que você produz as maçãs mais doces e mais viçosas de toda a província. Você trabalha tanto no pomar que seus sapatos se desgastaram. Então você prepara uma carroça puxada por um jumento e desce para a cidade de mercado à beira do rio. Seu vizinho havia dito que um sapateiro que fica na extremidade sul do mercado fez para ele um par de botas muito resistentes que durou 5 estações. Você encontra o estabelecimento do sapateiro e oferece algumas de suas maçãs em troca de sapatos de que ele necessitava. O sapateiro hesita. Quantas maçãs deve pedir em pagamento, hein? Todos os dias ele encontra dezenas de clientes, alguns dos quais trazem sacos de maçãs, enquanto outros têm trigo, outros têm cabras, outros têm tecido, todos de qualidade variável. Outros ainda oferecem sua expertise em fazer requisições ao rei ou curar dores nas costas. A última vez que o sapateiro trocou sapatos por maçãs foi há 3 meses. Na época, pediu 3 sacos da fruta. Ou será que foram 4 sacos da fruta? Mas, pensando bem, aquelas eram maçãs ácidas do vale e não maçãs nobres das montanhas. Por outro lado, na ocasião anterior, as maçãs foram trocadas por sapatos femininos pequenos. Esse sujeito está pedindo botas de tamanho masculino. Além disso, nas últimas semanas, uma praga dizimou os rebanhos da cidade e o couro está ficando escasso. Os cortumeiros estão começando a exigir o dobro de sapatos finalizados em troca da mesma quantidade de couro. Isso não deveria ser levado em consideração, não é? Em uma economia de troca, o sapateiro e o produtor de maçãs terão que reaprender todos os dias os preços relativos de dezenas de mercadorias. Se 100 produtos diferentes são trocados no mercado, compradores e vendedores terão de saber 4,95 mil taxas de câmbio diferentes. E se 1.000 produtos diferentes são trocados, compradores e vendedores terão que lidar com 499,5 mil taxas de câmbios diferentes. Como resolver isso? E fica ainda pior, gente, mesmo que se possa calcular quantas maçãs equivalem a um par de sapatos, o escâmbio nem sempre é possível. Afinal, em uma troca, é necessário que ambos os lados queiram o que o outro tem a oferecer. O que acontece se o sapateiro não gosta de maçãs? E se no momento em questão, o que ele realmente quer é um divórcio? É verdade, o fazendeiro até poderia encontrar um advogado que goste de maçãs e fazer um acordo a 3. Mas, e se o advogado estiver cheio de maçãs e precisar mesmo é de um corte de cabelo? Algumas sociedades tentaram resolver o problema estabelecendo um sistema central de escambo que coletava produtos de cultivadores e manufatores especializados e distribuía àqueles que o precisavam. O maior e mais famoso desses experimentos foi conduzido na União Soviética e foi um fracasso absoluto. Todo mundo trabalharia conforme suas necessidades. Se transformou na prática em todo mundo trabalharia o mínimo possível e receberia o máximo que conseguisse. Experimentos mais modernos e bem-sucedidos foram feitos em outras ocasiões, como por exemplo no Império Inca. No entanto, a maioria das sociedades encontrou uma forma mais fácil de conectar um grande número de especialistas: o dinheiro. Conchas e cigarros, página 184. O dinheiro foi criado muitas vezes e em muitos lugares. Seu desenvolvimento não exigiu nenhum processo tecnológico, foi uma revolução puramente mental. Envolveu a criação de uma nova realidade intrasubjetiva que existe apenas na imaginação coletiva das pessoas. Dinheiro não se resume a moedas e cédulas. Não. Dinheiro não se resume a moedas e cédulas. Dinheiro é qualquer coisa que as pessoas estejam dispostas a usar para representar sistematicamente o valor de outras coisas com o propósito de trocar bens e serviços. O dinheiro permite que as pessoas comparem de maneira fácil e rápida o valor de diferenças de mercadorias, como maçãs, sapatos e divórcios. Troquem uma coisa pela outra com facilidade e armazenem riqueza de forma conveniente. Existiram muitos tipos de dinheiro. O mais conhecido é a moeda, que é uma peça padronizada de metal gravado. Mas o dinheiro já existia muito antes da invenção
da cunhagem, e várias culturas prosperaram usando outras coisas como unidade monetária, como conchas, gados, couro, sal, grãos, contas, tecido e notas promissórias. Conchas de caule foram usadas como dinheiro por cerca de 4.000 anos em toda a África, sul da Ásia, leste da Ásia e Oceania. No início do século XX, ainda se podiam pagar impostos com conchas de caule na Uganda britânica. Em prisões modernas e campos de prisões de prisioneiros de guerra, com frequência se utilizavam cigarros como dinheiro. Em alguns lugares é assim mesmo, no Brasil. Até prisioneiros não fumantes aceitavam cigarros como pagamentos e calculavam o valor de todos os outros bens e serviços, todos em cigarros. Um sobrevivente de Auschwitz descreveu o uso de cigarros como unidade monetária no campo. Tínhamos nossa própria moeda, cujo valor ninguém questionava, o cigarro. O preço de cada artigo era declarado em cigarros em tempos normais, ou seja, quando os candidatos às câmaras de gás chegavam em ritmo regular, um pedaço de pão custava 12 cigarros, uma embalagem com 300 gramas de margarina custava 30 cigarros, um relógio custava de 80 a 200 cigarros, um litro de álcool custava 400 cigarros. Na verdade, mesmo hoje, moedas e cédulas são uma forma rara de dinheiro. A soma de todo o dinheiro do mundo é de cerca de 60 trilhões de dólares, mas a soma total de moedas e cédulas é de menos de 6 trilhões de dólares. Mais de 90% de todo o dinheiro, mais de 50 trilhões de dólares que aparecem em nossas contas, existem apenas em servidores de computador. Assim, a maior parte das transações é executada por meio de movimentação de dados eletrônicos de um arquivo de computador para outro, sem qualquer troca de dinheiro físico. Só um criminoso compra uma casa, por exemplo, entregando uma maleta cheia de notas. Enquanto as pessoas estiverem dispostas a trocar bens e serviços por dados eletrônicos, será algo ainda melhor do que moedas brilhantes e cédulas amassadas. Mais leve, menos volumoso e mais fácil de controlar. Para sistemas comerciais complexos funcionarem, algum tipo de dinheiro é indispensável. Um sapateiro em uma economia monetária precisa saber apenas o preço cobrado por diversos tipos de sapato. Não há necessidade de memorizar as taxas de câmbio entre sapatos e maçãs ou cabras. O dinheiro também livra os produtores de maçã da mesma obrigação de procurar sapateiros ávidos pela fruta, porque todos sempre querem dinheiro. Essa talvez seja uma qualidade mais básica. Todos sempre querem dinheiro, porque todos os outros também sempre querem dinheiro. O que significa que você pode trocar o dinheiro por qualquer coisa que deseja ou precisa. O sapateiro sempre aceitará seu dinheiro de bom grado, porque o que ele quer, ele deseja realmente, maçãs, cabras ou até um divórcio, ele poderá obter em troca desse dinheiro. O dinheiro é, portanto, um meio universal de troca que permite que as pessoas convertam quase tudo em praticamente qualquer outra coisa. Força física é convertida em intelecto quando um soldado dispensado do exército financia sua faculdade com os benefícios militares recebidos. Terras são convertidas em lealdade quando um barão vende uma propriedade para sustentar seus empregados. Saúde é convertida em justiça quando um médico utiliza o dinheiro que cobra pelas consultas para contratar um advogado ou subornar um juiz. É possível até mesmo converter sexo em salvação, como faziam prostitutas do século XV ao dormir com homens por dinheiro que, por sua vez, elas usavam para comprar indutos da Igreja Católica. Tipos Ideias de dinheiro permitem que as pessoas não apenas transformem uma coisa em outra coisa, como também acumulem riqueza. Muitas coisas de valor não podem ser guardadas, como o tempo ou a beleza. Muitas coisas de valor não podem ser guardadas, por exemplo, o tempo e a beleza. Algumas coisas podem ser armazenadas somente por um breve período, como morangos. Outras são mais duráveis, mas ocupam muito espaço e exigem cuidados, instalações custosas. Grãos, por exemplo, podem ser armazenados durante anos, mas para isso é preciso construir depósitos enormes e protegê-los de ratos, de bolor, de água, de fogo e de ladrões. O dinheiro, seja papel, bits de computador
ou conchas de caule resolve o problema. Conchas de caule não apodrecem, não são agradáveis ao paladar dos ratos, podem sobreviver a incêndios e são compactas o bastante para serem trancadas em um cofre. Para utilizar a riqueza, não basta armazenar a riqueza com frequência, é preciso transportar essa riqueza de um lugar para o outro. Algumas formas de riqueza, como bens imobiliários, não podem ser transportadas de uma forma alguma. Mercadorias como arroz, trigo, são transportados com muita dificuldade. Imagine um rico fazendeiro que vive em uma terra sem dinheiro e migra para uma província distante. Sua riqueza consiste principalmente de sua casa e de sua plantação de arroz. O fazendeiro não pode levar consigo a casa e nem a plantação de arroz. Poderia trocá-las por toneladas de arroz, mas seria trabalhoso, seria caro transportá-las. O dinheiro resolve esses problemas. O fazendeiro pode vender sua propriedade em troca de um saco de conchas de caule, que pode carregar com facilidade para onde quer que ele vá. Por ser capaz de converter, armazenar e transportar riqueza de maneira fácil e barata, o dinheiro fez uma contribuição vital ao surgimento de redes comerciais complexas e mercados dinâmicos. Sem dinheiro, redes comerciais e mercados teriam sido condenados a permanecer muito limitados em tamanho, complexidade e até dinamismo. Como o dinheiro funciona? Página 187. Conchas de caule e dólares só têm valor em nossa imaginação coletiva. Seu valor não é inerente à estrutura química, cor ou forma das conchas e do papel. Em outras palavras, dinheiro não é uma realidade material, é um construto psicológico. Ele funciona convertendo matéria em espírito. Mas por que tem êxito, hein? Porque o dinheiro ele funciona convertendo matéria em espírito. Mas por que ele tem êxito? Por que alguém estaria disposto a trocar um fértil arrozal por um punhado de conchas inúteis? Por que você está disposto a fritar hambúrgueres, vender seguro-saúde ou cuidar de 3 pestinhas insolentes se tudo que ganha pelo esforço são alguns pedaços de papel colorido? As pessoas estão dispostas a fazer essas coisas quando confiam no produto da imaginação coletiva. A confiança é a matéria-prima com que todos os tipos de dinheiro são cunhados. Quando um fazendeiro abastado vendeu suas posses por um saco de conchas de caule e viajou com elas para outra província, confiou que ao chegar em seu destino, outras pessoas estariam dispostas a lhe vender arroz, casas e campos em troca de conchas. O dinheiro é, consequentemente, um sistema de confiança mútua. E não só isso, o dinheiro é o mais universal e mais eficiente sistema de confiança mútua já inventado. O que criou essa confiança foi uma complexa rede de relações políticas, sociais e econômicas de longo prazo. Por que eu acredito na concha de caule, na moeda de ouro ou na nota do dólar? Por que meus vizinhos acreditam nessas coisas? E meus vizinhos acreditam nelas porque eu acredito? E todos acreditamos porque nosso rei acredita e as exige na forma de impostos? É porque nosso sacerdote acredita e exige na forma de dízimo? Pegue uma nota de $1 e observe com atenção. Você verá que é simplesmente um pedaço colorido de papel com a assinatura do secretário do Tesouro dos Estados Unidos e de um lado é um slogan, do outro. Nós aceitamos o dólar como pagamento porque confiamos em Deus e no secretário do Tesouro dos Estados Unidos. O papel crucial da confiança explica por que nossos sistemas financeiros são tão intimamente relacionados aos sistemas políticos, social e ideológico, porque crises financeiras, com frequência, são desencadeadas por processos políticos e porque o mercado de ações pode subir ou cair dependendo de como os executivos se sentem naquela manhã em particular. Inicialmente, quando as primeiras versões de dinheiro foram criadas, as pessoas não tinham esse tipo de confiança. Então era necessário definir como dinheiro coisas que tinham valor real intrínseco. A primeira forma de dinheiro conhecida na história, os grãos de cevada sumérios, é um bom exemplo. Ele apareceu na Suméria por volta de 3000 a.C., no mesmo período e lugar, e sob as mesmas circunstâncias do aparecimento da escrita. Assim como a escrita se desenvolveu para atender às necessidades de se intensificar as atividades administrativas,
O dinheiro de cevada se desenvolveu para atender às necessidades de se intensificar as atividades econômicas. O dinheiro de cevada era simplesmente cevada, quantidade fixa de grãos utilizados como medida universal para avaliar e trocar por todos os outros bens e serviços. A medida mais comum era a sila, mais ou menos equivalente a 1 litro de cevada. Tigelas padronizadas, cada uma capaz de conter uma sila, eram produzidas em massa de modo que, sempre que as pessoas precisassem comprar ou vender qualquer coisa, fosse fácil medir a quantidade necessária de cevada. Os salários também eram estabelecidos e pagos em silas de cevada. Um trabalhador do sexo masculino ganhava 60 silas por mês e um do sexo feminino ganhava 30 silas por mês. Um capataz podia ganhar entre 1.000 a 2.000 a 5.000 silas. Nem mesmo o mais voraz deles conseguia consumir 5.000 litros de cevada por mês, mas podia usar silas que não comesse para comprar todo tipo de mercadoria, óleo, cabras, escravos e outros alimentos além da cevada. Embora a cevada tenha um valor intrínseco, não era fácil convencer as pessoas a usá-las como dinheiro, e não apenas como mais uma mercadoria. Para entender por quê, pense no que aconteceria se você levasse uma saca de cevada até o centro comercial mais próximo e tentasse comprar uma camisa ou uma pizza com essa cevada. Os atendedores provavelmente chamariam seguranças. Ainda assim, era mais fácil aprender a confiar na cevada como um primeiro tipo de dinheiro, pois os grãos têm um valor biológico inerente. Humanos podem comê-los. Por outro lado, era difícil armazenar e transportar a cevada. O verdadeiro avanço na história monetária aconteceu quando as pessoas passaram a confiar em um dinheiro desprovido de valor inerente, mas que era mais fácil de armazenar e transportar. Esse dinheiro apareceu na antiga Mesopotâmia, em meados do 3º milênio a.C. Era o ciclo de prata. O ciclo de prata não era uma moeda, e sim 8,33 gramas de prata. Quando o Código de Hammurabi declarou que um homem que matasse uma escrava deveria pagar 20 ciclos ao dono dela, isso significa que ele teria que pagar 166 gramas de prata, não 20 moedas. A maioria dos termos monetários do Antigo Testamento são expressos em prata e não em moedas. Os irmãos de José o venderam aos ismaelitas por 20 ciclos de prata, ou 166 gramas de prata, o mesmo preço de uma escrava. Afinal, José era um jovem. Ao contrário da sila de cevada, o ciclo de prata não tinha valor inerente. Não é possível comer, não é possível beber, não é possível vestir prata. E o metal era muito resistente para a fabricação de ferragens úteis. Lâminas de arado ou espadas de prata se amaciaram rapidamente, como se fossem feitas de papel de alumínio. Quando utilizados para alguma coisa, a prata e o ouro são transformados em joias, coroas ou símbolos de status. Produtos de luxo que membros de uma cultura específica identificam com status social elevado. Seu valor é puramente cultural. Pesos padronizados de metais preciosos acabaram dando origem às moedas. As primeiras moedas da história foram criadas por volta de 640 a.C. pelo rei Alíates da Lídia, no oeste da Anatólia. Essas moedas tinham um peso padronizado de ouro ou prata e eram gravadas com uma marca de identificação. A marca atestava duas coisas. Primeiro, indicava quanto metal precioso havia na moeda. Segundo, identificava a autoridade que emitiu a moeda e garantia o seu conteúdo. Quase todas as moedas em uso hoje são descendentes das moedas lídias. As moedas apresentavam duas vantagens importantes em relação aos lingotes de metal sem marcas. Primeiro, esses últimos tinham de ser pesados em todas as transações. Até hoje, né? Tem que pesar. Segundo, pesar o lingote não é suficiente. Como sapateiro, que o lingote de prata que paguei por minhas botas é realmente feito de prata pura
e não de chumbo coberto por uma fina camada de prata? As moedas ajudam a resolver esses problemas. A marca gravada nelas atesta seu valor exato, de modo que o sapateiro não precisa ter uma balança ou um lado da caixa registradora. E, o que é mais importante, a marca na moeda é a assinatura de alguma autoridade política que garante seu valor. A forma e o tamanho da marca variavam muitíssimo ao longo da história, mas a mensagem era sempre a mesma. Eu, o grande rei fulano de tal, dou-me a palavra de que esse disco de metal contém exatamente 5 gramas de ouro. Se alguém ousar falsificar essa moeda, significa que está falsificando minha própria assinatura. O que seria uma mancha em minha reputação. Punirei tal crime com extrema severidade. E por isso que falsificar dinheiro sempre foi considerado um crime muito mais sério do que outros tipos de fraude. Falsificação não é apenas fraude, é uma quebra de soberania, um ato de subversão contra o poder, os privilégios e a pessoa do rei. O termo jurídico é lese majesté, lesa majestade, e costumava ser punida com tortura e morte, contando que as pessoas confiassem no poder e na integridade do rei, confiavam em suas moedas, complementos estranhos podiam concordar facilmente quanto ao valor da moeda de denário romano, porque confiavam no poder e na integridade do imperador romano, cujo nome e imagem o adornavam. Por sua vez, o poder do imperador se apoiava no denário. Imagine como teria sido difícil manter o imperador romano sem moedas. Se o imperador tivesse que recolher impostos e pagar salários com cevada e trigo, seria impossível recolher impostos em cevada na Síria, transportar os fundos para o Tesouro Central em Roma e transportá-los novamente para a Britânia para pagar as legiões locais. Teria sido igualmente difícil manter o império se os habitantes de Roma acreditassem em moedas de ouro, mas gauleses, gregos, egípcios e sírios rejeitassem essa crença, depositando sua confiança em conchas de caule, contas de marfim e rolos de tecido. Paramos aqui na página 191 e até a próxima.